Vou falar aqui para vocês, a gente está fazendo aí uma sequência de vídeos sobre a saúde do nosso cérebro e nós temos falado sobre alguns alimentos que são muito bons, que são desejáveis para a nossa saúde mental e emocional, e nós temos falado também de alguns alimentos que não são tão bons assim, que na verdade acabam causando uma série de problemas e até mesmo a destruição aí do nosso cérebro. E é exatamente sobre isso que eu venho trazer aqui para vocês hoje, uma informação sobre uma pergunta que as pessoas me fazem com uma certa frequência, seja nas palestras, seja nas aulas, seja aqui nos atendimentos presenciais, que é sobre a quantidade de açúcar e os tipos de açúcares que nós temos e qual é o impacto que isso tem na nossa vida. E é claro, as pessoas vão querer saber também como é que a gente faz um consumo mais consciente do açúcar, né? Bom, primeira coisa importante, quando a gente fala de açúcar no singular, na verdade nós estamos falando sobre um grupo de elementos químicos que nós chamamos de açúcares com S. Professor, tem mais de um tipo de açúcar? Então, existem vários. E esse é um dos grandes problemas e que a indústria, de uma forma geral, a indústria alimentícia, acaba se aproveitando desses nomes desconhecidos e as pessoas acabam consumindo o açúcar sem saber que aquilo que elas estão consumindo é açúcar. Olha só, eu trouxe aqui para vocês a anotação de dois produtos interessantes. Um deles é o molho de tomate e na lista de componentes do molho de tomate está escrito assim, né? O que tem lá? Tomate, então pela lógica do que está descrito ali no rótulo, é sempre o que tem mais para aquilo que tem menos. Então a primeira coisa, no molho de tomate tem bastante tomate. Qual é a segunda coisa que tem? Cebola. Qual que é o terceiro elemento que aparece aqui, ó? A dextrose. Dextrose. Então a pessoa que está lendo lá o rótulo da massa de tomate, ela não faz nem ideia, mas ela está consumindo açúcar. A terceira coisa que mais tem no molho de tomate é dextrose, que é açúcar. Um outro produto que eu encontrei aqui, um pacote de batata frita, que é salgado. E você diz assim, bom, professor Júlio, então as coisas que são salgadas não tem doce. Muito pelo contrário. As coisas que são salgadas recebem o açúcar como ou um aromatizante, ou um conservante, ou então algo que vai fazer uma amplificação do sabor, vai melhorar a palatabilidade desse alimento. E olha só que coisa interessante, a primeira coisa que aparece lá no rótulo é batata, a segunda coisa é óleo vegetal e de novo aparece aqui dextrose. Então quais são os nomes mais comuns que nós encontramos aí do açúcar, né? Maltose, dextrose, sacarose, maltodextrina, glicose, lactose, frutose. Sacarose é o açúcar comum que você tem aí na sua casa, o açúcar branco, que na verdade é composto de uma molécula de glicose, que é extremamente importante para o corpo e para o cérebro, mas também tem uma molécula de frutose, que sem as fibras alimentares é um veneno para o nosso corpo. Então sim, o açúcar é infelizmente um dos produtos alimentícios mais complicados aí para a nossa saúde. Se você quiser comprar um livro super legal para ter uma leitura sobre dicas de alimentação, eu já indico para você este que se chama Como Logo Existo e ele vai te ensinar a observar algumas dessas questões. Bom, eu prometi para você que eu ia te trazer algumas soluções para ajudar você aí no consumo mais consciente do açúcar e ele não ter tantos problemas, principalmente problemas neurodegenerativos, como é o caso do Alzheimer, que hoje já está sendo chamado pelos cientistas de diabetes do tipo 3, já que o Alzheimer tem uma ligação direta com a resistência insulínica lá do nosso cérebro e a resistência insulínica dá também origem à diabetes do tipo 2, que nós conhecemos aí com frequência, tá? Bom, qual é a primeira grande questão? A quantidade de açúcar que uma pessoa pode consumir por dia. Segundo o Ministério da Saúde brasileiro e que está apoiado também em grandes convenções internacionais, uma pessoa deve consumir por dia no máximo 20 gramas de açúcar. Professor, quanto que é 20 gramas de açúcar? São 3 colheres dessas colheres de mexer café, são mais ou menos 3 colheres, já dá ali as 20 gramas. Então se você tiver que medir durante o dia, seriam mais ou menos 3 colheres. Quando uma pessoa toma um refrigerante, imaginar que você sentou lá no final de semana e você tá lá comendo uma pizza, colocou ketchup na pizza e tá tomando refrigerante. Só o refrigerante sozinho, uma lata de 350 ml, tem entre 35 e 40 gramas de açúcar. Então, se a gente for levar em consideração que 20 gramas é o que a gente pode consumir, só numa lata de refrigerante eu já consumi o dobro daquilo que eu poderia consumir no máximo. Se eu considerar que ali na massa da pizza tem açúcar, na composição do molho de tomate que foi colocado na pizza tem açúcar, no ketchup tem açúcar, é bem provável que apenas numa única refeição você esteja consumindo quase o triplo daquilo que você poderia consumir durante todo o dia. A média brasileira de consumo de açúcar é de 80 gramas por dia. 80 gramas. Nós podemos consumir 20, a gente está consumindo 3 vezes mais do que a gente deveria. E é óbvio que isso vai ter impacto para o nosso corpo e de maneira muito especial para o nosso cérebro. Por quê, professor Júlio? Aí vem a grande questão. Quando você começa a ter um consumo muito grande de açúcar, você automaticamente vai disparar níveis altíssimos, por exemplo, de insulina. E quando tem muita insulina circulante no nosso corpo, as nossas células passam a gerar a resistência à insulina. Então você vai olhar o pâncreas da pessoa, está produzindo insulina. Você vai medir a insulina no sangue dele, tá? Ok. Mas aí você vai dar uma olhada, por exemplo, na hemoglobina glicada e ela está acima de 5,7 lá no teu exame, a gente já sabe que essa pessoa está com problema aí no consumo de açúcar, na resistência insulínica. Quando a pessoa tem uma glicose acima de 90, você também já percebe que há algo errado ali. E é óbvio que isso vai impactar lá no cérebro da pessoa também. Então a primeira grande questão é a gente conseguir limitar o consumo de açúcar, considerando que existem vários tipos de açúcar que eu falei para você agora, no máximo a 20 gramas por dia. Segundo detalhe importantíssimo, essa é uma dica assim que eu diria matadora, é você jamais, em hipótese alguma, consumir carboidratos refinados, como é o caso do álcool, como é o caso da farinha branca, ou como é o caso do açúcar branco de estômago vazio. Por quê, professor? Porque a gente tem uma taxa de absorção muito grande, muito rápida, e isso faz grandes picos de glicose no sangue, o que gera uma resistência insulínica
glicêmica muito grande e causa a famosa glicação lá das nossas hemoglobinas, perfeito? Então, jamais de estômago vazio. Você que gosta de tomar aquele cafezinho preto de manhã cedo, né? Só o cafezinho preto, ok. Cafezinho preto com açúcar, de jeito nenhum. Você vai consumir, você vai almoçar, por exemplo, e vai consumir lá um suco de frutas, se for a fruta em si, ela tem fibras que sustentam essa glicose, essa frutose por mais tempo no seu intestino, não faz pico de glicose. Mas se você consome o suco sem nada, só o suco sozinho, você vai fazer pico de glicose e não tem muito o que fazer. E aí, às vezes, um único suco compromete você por um período de tempo gigantesco. Então, o primeiro elemento é a quantidade de açúcar. O segundo elemento é você jamais consumir carboidratos refinados com o estômago vazio. E o terceiro elemento é o horário. O seu corpo está mais preparado para nutricionalmente lidar com o açúcar na parte da manhã, na parte da tarde bem menos e na parte da noite muito menos. Eu costumo brincar com os meus pacientes que consumir açúcar depois das 3 horas da tarde é 5 segundos na boca e 6 meses no quadril. Ou seja, o teu corpo, na parte da tarde para a noite, tende a absorver muito mais e transformar isso, por exemplo, em gordura, tá bom? Então, segue aí uma dica importante para você melhorar a sua alimentação e evitar doenças como o Alzheimer, que eu falei para você agora, e tantos outros problemas aí que o açúcar gera, tá bom? Beijo no coração, continue assistindo aí os nossos vídeos.